vai falar um pouquinho sobre os fatores que alteram a velocidade das reações e aí sim, né? Aí a gente tem uma parte importante do assunto que sempre aparece em qualquer Enem, porque não tem cálculo nenhum, é só você olhar e pensar, tá? Então, nós temos aí 4 fatores que vão mexer com essa reação, que vão acelerar ou retardar ela, tá? Primeiramente, é bom falar de colisões, porque sem que as moléculas batam, ou seja, colidam, se choquem umas com as outras de maneira eficiente, não tem reação química, certo? Então, 2 reagentes só vão, como é que se diz? Reagir entre si, interagir entre si, se eles se colidirem, se eles se chocarem de maneira eficiente, certo? E isso por quê? Porque quando 2 reagentes colidem, se chocam, se unem, vamos dizer assim, eles formam um intermediário que a gente costuma chamar, que eu vou colocar aqui de canetinha vermelha, a gente costuma chamar ele de complexo ativado, certo? O complexo ativado não é uma molécula, beleza? A única função do complexo ativado é poder vencer a barreira da energia de ativação que eu vou mostrar aqui na frente, certo? Por quê? Uma molécula sozinha não tem força para reagir. Então, quando as duas colidem efetivamente, como está aqui escrito, elas vão ganhar energia, elas vão somar as forças para poder vencer aquela montanhazinha ali do gráfico que eu mostrei, certo? Então, essa, vamos dizer assim, energia provisória é só o suficiente para ele vencer a barreira. Saiu dali, eles se desfazem, formam os produtos dele. Também, se ele não conseguir chegar lá em cima, também não reage. Então, só vai haver reação se as moléculas, após colidirem efetivamente, certo? Elas precisam subir essa montanha para poder descer ela. Se ela não chegar aqui em cima, não tem reação. E depois que elas descerem isso aqui, aí a reação rola. Beleza? Então, por isso que a colisão efetiva, eu sempre falo dela, né, como primeiro ponto da cinética da reação química. Ela precisa ser inelástica, ou seja, as partículas não podem colidir e voltar, elas têm que colidir e ficar. Elas não podem bater de quina, como vai bater aqui. Não pode bater triscando, como vai bater aqui embaixo, assim, triscando. Tem que bater de frente, para poder haver a formação da ligação, certo? Então, a primeira coisa a falar é sobre a colisão efetiva, porque sem ela não há formação do complexo ativado. Agora, eu vou ver fatores físicos, né? Que vão aumentar ou diminuir a reação. Vai depender muito da condição. Primeiramente, a concentração dos reagentes. Quanto mais reagente no sistema eu tenho, maior vai ser a quantidade de reação que eu vou ter, né? Não adianta, por exemplo, vamos pensar, o exemplo que eu sempre uso todos os anos. Você tem um salão de festa que vai tocar forró nesse salão de festa. Você bota 3 pessoas de um lado e bota 2 do outro para dançar. A probabilidade de não haver colisões ali, ou seja, colisão é a pessoa se juntar e dançar, né? A probabilidade de não haver colisões, ou seja, pares se formar para dançar, é muito grande, porque tem pouca gente. Mas se você bota 50 pessoas de um lado, 50 pessoas do outro, aí você aumentou muito a quantidade de partículas no meio. Quando você aumenta a quantidade de partículas, a probabilidade dessas partículas se colidirem, ou seja, das pessoas se juntarem para dançar, é bem maior. Então, quanto mais reagente eu tenho no meio, maior a quantidade de colisões e de reação eu vou ter. Então, ó, maior concentração, maior número de colisões, maior velocidade e possibilidade também de reações, né? Então, esse esquema que eu tenho que obedecer aqui. O contrário, verdadeiro, né? Menor concentração, menor colisões, menor velocidade da reação. Beleza? Exemplo químico. Pastilha de Sonrisal. Quando você bota uma pastilha de Sonrisal, você vai ter um nível de espuma, não vai? Efervescência que chama, na verdade. Se você pegar só um pedacinho do Sonrisal, ele vai ter bem menos efervescência do que teria. Simples assim. Se você colocar 2 Sonrisais, vai ter mais bolhas ainda formadas na solução. Essa é a lógica, tá? Então, temperatura. Temperatura. Quanto maior a temperatura, o que a temperatura influencia na reação? Veja, se eu estou trabalhando com colisões, ou seja, e essas colisões, essas batidas, esses encontros entre moléculas são principais, são primordiais para poder fazer, como é que se diz, a reação acontecer. Se eu der uma agitadinha nas moléculas, elas não vão bater mais forte não? Não vão se agitar para bater mais?
né, do que se eu esfriar o sistema, porque a gente sabe que o calor é energia em trânsito. E quando eu forneço calor a um sistema, as partículas tendem a se agitar. Quando as partículas se agitam, elas se movimentam mais e mais rápido. Então, se eu fizer partículas se movimentarem mais e mais rápido, gravando mais e mais rápido, automaticamente eu vou ter maior número de colisões. O contrário é verdadeiro, ou seja, se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a agitação das moléculas também. As moléculas vão ficar mais lentas, mais paradas, mais devagar. Então o número de colisões também será menor. Beleza? Então aqui o gráfico, ó. Maior temperatura, maior grau de agitação das partículas, logo maior quantidade de reação. Certo? Na temperatura, pense no sorrisal agora. Você está colocando esse seu sorrisal num copo. Você tem dois sorrisal, na verdade, né? Dois comprimidos de sorrisal efervescente. Um está na água fria, outro está na água quente. Lógico que se eu colocar o sorrisal na água quente, ele vai dissolver bem mais rápido que o que está na água fria. Porque o calor da água vai fazer com que as partículas se agitem mais. Beleza? A pressão, na verdade, está associada ao volume do recipiente, certo? Então vamos pensar um pouquinho. Pressão alta, volume pequeno. Pensa na seringa. Volume, pressão baixa, volume grande. Então, ó, pressão grande, volume pequeno. Pressão pequena, volume grande. É sempre o inverso, pressão e volume, certo? Quando você aumenta o volume das partículas, você está aumentando a quantidade de espaço que elas podem circular. E se eu aumentar o espaço, menos colisão eu vou ter. Lembra de novo do salão de festa com as pessoas dançando. Se eu botar 100 pessoas nessa salinha aqui, elas vão se agarrar para dançar meio que obrigatoriamente. Mas se eu botar na Arena Pernambuco, distribuir as partículas pelas pontas da arena assim, a dificuldade para elas dançarem entre si vai ser maior. Né? A mesma coisa vai ser com sistemas gasosos. Quando você pressiona o êmbolo, você aumenta a quantidade de partículas, ou seja, diminui o espaço entre as partículas, na verdade, né? Fazendo com que elas sejam obrigadas a bater uma na outra. Se você diminuir a pressão, tá? Se você diminuir a pressão, você aumenta o espaço das partículas e elas vão colidir menos entre si. Logo, menos reação terei. Por último, né? Sim, antes de eu terminar aqui, ó, maior pressão, menos espaço entre partículas, maior quantidade de colisões. Contrário também vai. Menor pressão, maior espaço entre partículas, ó. Na pressão, ó, quando aqui é maior, aqui é menor. Quando aqui for menor, aqui é maior, certo? Então, se eu tenho maior pressão, menos espaço entre partículas, maior quantidade de colisões. Contrário agora, menor pressão, maior espaço entre partículas, menor quantidade de colisões. Certo? E por último, o catalisador, que é, na verdade, né, só uma substância que ela vai entrar com o intuito de diminuir a energia de ativação. Somente, mais nada. Beleza? Então, o que ela é? Ela é uma substância química que entra na reação, sai dela sem se alterar em nada. Ela não sofre nenhuma modificação. Ela entra e sai. Beleza? Qual é a função dela? Pegar essa coluna aqui, ó, esse pico da montanha do gráfico, o pico do gráfico, vamos dizer assim, e trazer ele para o mais baixo possível. Porque aí o complexo ativado lá de vermelho, ó, não vai ter tanto esforço para subir a ladeira. Ele vai subir uma ladeira menor. Depois que ele fizer esse movimento de baixar a energia de ativação, ele sai do processo. Beleza? Então as partículas vão entrar aqui, baixar a energia de ativação e sai. Logo, as partículas, ao invés de ter que subir essa montanha todinha, que é a energia de ativação sem o catalisador, certo? Vão ter menos trabalho ao subir essa outra montanhazinha, ou seja, esse outro pico aqui, que é a energia de ativação com o catalisador. Então, pessoal, essa aí foi a introdução à cinética química, certo? Onde a gente trabalhou. Na próxima aula, eu pretendo fazer alguns exercícios sobre esse assunto e também colocar mais alguma coisa de conteúdo para a gente completar o conteúdo e entrar logo em equilíbrio químico, porque equilíbrio é só besteira. Equilíbrio, basicamente, vão ser as aulas do EducaPE, que eu vou linkar para vocês, que foram minhas, inclusive. Certo, pessoal? Então, para me dar em casa, valeu, deixa o like, curte, compartilha, deixa comentário no vídeo, beleza, pessoal? Valeu! Essa parte eu vou cortar, tá ligado?